Queremos entregar esse tempo ao Senhor com gratidão e dizer que nós queremos acolher com mansidão essa palavra que será em nós enxertada, Senhor, olhar para ela com o valor que ela tem, com o poder que ela tem e gerar essa expectativa, essa fé no nosso coração, Pai, de que dias melhores virão por causa da Tua palavra, por causa do realinhamento da nossa mente, Senhor, sendo transformada pela Tua palavra, Senhor. Nós queremos nessa noite ser transformados pelo Senhor. Nós queremos ajuda, Pai, para reconstruir coisas que foram perdidas no caminho, Senhor, a qual somente o Senhor pode nos ajudar, somente o Senhor pode nos guiar, nos mostrar, nos capacitar, Senhor, porque nós não queremos mais, Senhor, andar perdido nem retrocedendo, mas nós queremos avançar para o alvo, para o propósito, para o desígnio que o Senhor tem para a vida de cada um de nós. Eu consagro essa palavra, a minha vida ao Senhor, peço Espírito Santo de Deus, me ajude a comunicar essas verdades com a tua unção, com a tua capacitação, porque sozinha eu nada posso fazer. Desde já eu declaro a abertura dos olhos espirituais, acolhimento com mansidão dessa palavra nos nossos corações, Pai, que cada solo do coração de cada irmão que estará ouvindo essa ministração, Pai, possa ser regado pelo Teu Espírito agora, para que quando essa semente cair, ela possa germinar e produzir aquilo que ela veio produzir. Assim nós oramos, Senhor, e Te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém, amados? Amém. Graça e paz, amém, boa noite. Vocês estão bem? Amém. Amém, então você pode sentar. Aleluia. E abrir a sua Bíblia comigo. Lá em Neemias. Amém? Neemias, no Antigo Testamento, lá no capítulo 4. Nós vamos conversar um pouquinho aqui e eu creio que Deus vai tratar grandes coisas conosco. Amém? Que Ele já tratou comigo, vai tratar de novo. Né? Coisa boa, né? Amados, eu quero fazer uma pergunta para você, a qual Deus fez para mim. Enquanto eu estava preparando essa ministração, que diga-se de passagem, eram 7h20, 7h15, eu estava lá no quarto ainda, preparando a palavra, porque eu digo, Senhor, eu quero clareza do que o Senhor quer que eu venha transmitir. Então, essa clareza, ela precisa vir sobre minha vida primeiro. Eu preciso ser tocada por essa palavra para que eu tenha unção para eu tocar a vida de outras pessoas. Né? E eu creio que será assim nessa noite. Amém. E eu quero que você apenas reflita sobre a pergunta que eu vou fazer para você. Você não precisa responder, mas eu quero que você pense. Quem tem recebido o seu tempo? Pense um pouquinho nisso. Quem são as pessoas que têm recebido o teu tempo? As coisas que têm recebido o teu tempo? Pense nisso. O mundo diz que tempo é dinheiro. Então, tempo é uma das coisas mais valorosas na nossa vida. Por quê, Roger? O que passou 15 minutos atrás é passado. Eu tenho de agora para frente. Amém? E eu preciso discernir na minha vida quem tem recebido o meu tempo. Quais são as coisas que têm recebido o meu tempo? Será que eu estou dando o meu tempo para coisas que merecem o meu tempo? Será que eu estou dando o meu tempo para pessoas que realmente merecem o meu tempo? Por que eu estou falando isso? Pode parecer, mas assim, eu não vou dar meu tempo para o meu irmão. Sim. Só que, amados, Deus quer nos levar essa noite a um propósito. Diz Deus quer me levar ao meu propósito. Você sabia que você e eu, nós somos criados com propósito? Antes da gente ser gerado, Deus já nos conhecia. E Deus sabia o porquê que nós íamos fecundar aquele óvulo e a gente ia vir a esse mundo. E diga-se de passagem, o propósito é muito grande. E nessa noite Deus quer nos mostrar que quando nós estamos com o nosso propósito alinhado à palavra, quando nós entendemos, discernimos o propósito da nossa vida, a gente sabe por onde tem que andar
e a gente sabe aonde vai chegar. Amém. Amém, amados? Então, nessa noite, eu quero que você fique atento a essa palavra, porque ela vai te tirar do comodismo. Amém. Amém? Ela vai te tirar do tempo errado, do lugar errado, das pessoas erradas. Por quê? Porque nós vamos ver na palavra nessa noite, amados, que o diabo ele trabalha o tempo inteiro. O tempo inteiro. Para quê? Para nos destruir. E como é que o diabo consegue muitas vezes destruir algumas áreas da nossa vida? Diga comigo, nos distraindo. Amém? Então, nós precisamos entender, o diabo, ele trabalha para me destruir primeiro me distraindo. E se eu não sei para onde vou e onde quero chegar, a minha distração no caminho, Roger, vai ser muito maior. Porque quando eu não tenho propósito, eu não tenho destino. E quando eu não tenho destino, eu não chego em lugar nenhum. Eu fico pelo caminho, eu retrocedo. Amém, amados? E nós vamos ver aqui no Antigo Testamento o exemplo de um grande homem que foi levantado por Deus para fazer algo com propósito. Amém? E a gente vai pegar alguns exemplos deste homem nessa noite, de coisas que devemos fazer e de outras que a gente precisa largar. Urgente. Hoje. Amém, amados? Então, vocês abriram comigo em Neemias 4. Neemias capítulo 4. Eu vou ler alguns versículos, porque a história é muito grande, então eu vou parafrasear, como diz meu pastor, algumas partes da história. Amém? Para a gente, Neemias capítulo 4, versículo 1. Diz assim: quando Sambalate soube que estávamos reconstruindo um muro, ficou furioso. Ridicularizou os judeus e, na presença de seus compatriotas e dos seus poderosos de Samaria, disse: o que aqueles frágeis judeus estão fazendo? Será que vão restaurar o muro? Irão oferecer sacrifícios? Irão terminar a obra num só dia? Será que vão conseguir ressuscitar pedras de construção daqueles montes de entulho e de pedras queimadas? Amados, eu acredito que todos aqui conhecem a história de Neemias, né? Ele era o copeiro do rei, né? E ele se incomodou em ver a cidade de seus pais, né? Os muros da cidade derrubados, né? Em ruínas. E ele se levantou, como eu digo assim, com uma ira santa. Tipo assim, eu vou resolver esse negócio. Eu vou resolver isso aí. Eu não quero ver esses muros no chão, porque era como se fosse uma desonra, entendeu? Para os seus familiares, seus antepassados. E a Bíblia diz que esse homem, ele chegou até o rei, e o rei viu no seu semblante a sua tristeza e perguntou para ele o que estava acontecendo. E a Bíblia diz que esse simples copeiro, ele falou de um sonho. Amém? Você tem sonho? Amém. Você tem um propósito? Amém. Talvez você ainda nem saiba ou não tenha discernido o seu sonho, o seu propósito aqui na terra, para o qual Deus te criou. Mas eu vou te dizer, fique ligado. Tem unção disponível para Deus fazer eu e você discernir o propósito nessa noite. Porque só a unção de Deus, Marisa, pode fazer isso. Eu não posso, o pastor não pode, mas o poder de Deus que em nós opera, que opera na coletividade, está disponível nessa noite para nos tirar da paradeira, tá? De nos tirar dessa inércia e nos levar para o propósito, para o desígnio a qual Deus nos criou. Amém? Nós vamos parar de perder tempo. Olhe para o seu irmão e diga para ele, pare de perder tempo. Pare de perder tempo. Amém? O que aconteceu? A Bíblia diz que o copeiro ele conversou com o rei, contou o seu sonho para o rei, que ele queria reconstruir os muros de Jerusalém. E a Bíblia diz que esse rei, ele fez o quê? Ele deu cartas a Neemias para passar em várias províncias, né? Porque até chegar a Jerusalém, ele ia atravessar algumas províncias. E não era tipo assim, tu passa em qualquer canto e faz o que tu quer. Não, né? Naquela época existiam regras. E a Bíblia diz que o rei, ele deu cartas
para Neemias passar em todos os lugares, inclusive pedir coisas para alguns reis. Para quê? Para reconstruir as muralhas de Jerusalém. E a Bíblia diz que esse homem, ele foi focado num propósito. Amém? Que quando ele chegou diante dos muros, ele não olhou para esse muro e disse, meu Deus, como é que eu vou reconstruir isso? Quanto tempo vai levar para eu fazer isso? Isso é grande demais para mim. Não, ele simplesmente entendeu. Deus tem um plano e um propósito. E se ele me levantou, ele vai dar as ferramentas para eu alcançar o propósito. Aleluia. Amém? Amados, a Bíblia diz que Neemias foi e chegou até o muro. E quando ele começou a reconstrução do muro, muitas coisas se levantaram. Né? A Bíblia diz que eles tiveram que fazer guarda enquanto uns trabalhavam, outros estavam lá, né? Na linha direta, vamos dizer assim, com espadas, cuidando os que estavam construindo o muro para os inimigos não virem e atacar. Pensa na perseguição. Pensa. Pensa no Sambalate enviado do cão, né? Que a gente vai ler agora, que vinha perturbar a vida de Neemias e tirar o juízo e tentando tirar ele do foco e do problema, do propósito. E eu quero que você agora pense comigo. O que é que hoje está te desfocando do propósito? Porque, amados, como eu sempre costumo dizer e às vezes brincar, mas brincando sério, nós não fomos criados somente para adquirir coisas nessa terra e comer feijão e arroz e picanha. Não, a gente foi criado com um propósito maior, de viver o melhor de Deus aqui na terra, de ser a expressão, ser a igreja viva e verdadeira de Deus, amém? A qual produz frutos, amém? Que edifica a Deus, que glorifica a Deus. E, amados, a gente tem vivido tempos de distração muito grande. A gente tem decidido, porque a gente tem o poder de decisão, não é verdade? Na nossa vida. E com que você tem decidido ficar? Você tem ficado com Cristo, com a palavra, ou você tem ficado gastando tempo ouvindo e olhando para a oposição que tem se levantado contra a tua vida e o teu propósito? Porque nós podemos decidir nessa noite, Kátia, o que nós vamos fazer com a nossa vida. Nós podemos dar um rumo e um destino para a nossa vida a partir dessa noite. Porque nós estamos diante de uma grande oportunidade. Amém. Quando a palavra é lida e pregada, a gente está diante de uma grande oportunidade de mudança, de transformação na nossa vida. Só que só pega quem crê, porque é pela fé. Amados, quando Neemias estava construindo e toda essa oposição chegou contra a vida dele, né? Lutas se levantaram, eu fiquei analisando quantas vezes eu já fiz projetos na minha vida. Eu vou começar a evangelizar, vou procurar como acessar para fazer evangelismo no presídio para as mulheres. Aí vai conversa com um, com o outro. Mas é muito difícil. Mas tem que fazer isso, tem que fazer aquele outro. Eu não sei você, mas eu já comecei muita coisa na minha vida que eu não terminei. E esse tipo de coisa, amados, muitas vezes nos mata no cansaço. A repetição do não dar certo nos faz retroceder, nos faz ficar natural, mesmo sendo um ser espiritual. E a gente sabe perfeitamente pela palavra de Deus que quando a gente opta a ficar no natural, olhando para a circunstância, para o problema, para a dor, para os sambalates da vida que se levanta, às vezes é os próprios familiares, não é verdade? O patrão, a esposa, o marido, os filhos. E a gente decide ficar com a circunstância. O que a gente está fazendo? A gente está dando o nosso tempo para o inimigo. Deus não está no nosso tempo. A palavra não está no nosso tempo. Porque, amados, ou a palavra de Deus está na nossa vida operante, ou nós estamos em outro lugar. Porque a palavra é um lugar, Cristo é um lugar, Ele é a rocha. Amém? Da nossa salvação, a palavra diz isso. Então, nós precisamos de uma forma intencional nessa noite parar e pensar, peraí, Deus me criou com um propósito. Que propósito é esse? O que Ele quer que eu seja nessa terra? Porque eu vou te dizer, aquilo que tem sido mais oposição na tua vida,
onde tu tem sofrido mais resistência na tua vida, onde tu vê que o diabo mais investe na tua vida, é nesse lugar, é nessa área que Deus quer mais te usar. É problema psíquico, é problema de depressão, que toda hora vem querer bater na tua porta, Deus quer te usar para ser testemunho de cura na vida de outras pessoas que passam por problema de depressão. Dizer, não, a palavra é a verdade, ela me curou. Basta crer. E aí tu vai começar a falar o que Deus fez na tua vida, como é que tu te posicionou, como é que foi que tu fez, quais foram as tuas decisões, porque, gente, a nossa vida é feita de decisão. Amém? Assim como Neemias decidiu fazer algo importante, ele foi a pessoa certa, ele foi ao rei, ele foi ao Todo-Poderoso que poderia dar a ele as chaves para acessar o propósito. Que propósito? Reconstruir os muros. Eu não sei você, mas eu entendo isso perfeitamente, que nós temos um rei, nós temos um Deus que é rei, que é todo-poderoso, que já nos deu todas as cartas de acesso que a gente precisa para atravessar as províncias que for, a circunstância que for, os problemas que for e alcançar o propósito. E por que isso não tem acontecido? Porque não temos crido a ponto de chegar no propósito. Ou muitas vezes a gente olha para nós mesmos, mas já tentei tantas vezes, eu só vou até ali e volto. Ei, chegou na hora de você bater de frente com o que está vindo contra ti. Amém. A gente não pode ficar aqui passivo diante das coisas, meu Deus, de novo isso. Não! Chega de lamentação. Se Neemias ficasse somente lamentando em ver os muros no chão, aquela cidade desprotegida, nada teria acontecido. Nada. Agora, um homem de fé decidiu fazer algo diferente. Eu não sei se você está entendendo, mas Deus está querendo que eu e você faça algo diferente. Amém. Amém? Porque se a gente for analisar, amados, o problema não é o problema. Vocês estão entendendo? O problema é a gente olhar para o problema e ficar nele. O problema é a gente olhar para a circunstância negativa que está no natural ali, nos opondo todos os dias, no nosso olho, no nosso ouvido, no nosso coração, e a gente olhar para isso e ficar nisso. Porque a nossa alma, a nossa mente, muitas vezes ela quer nos sabotar. Muitas vezes tu não quer pensar naquilo, mas daqui a pouco tu está alimentando aquele pensamento. E quando tu alimenta aquele pensamento, aquilo cresce. Aquilo se torna poderoso. Não é verdade? Então, por que não pensar na palavra? Por que não decidir com quem eu vou gastar meu tempo? Bom, eu estou sentindo tal coisa aqui. Se eu ficar remoendo esse sentimento, eu só vou piorar. Mas eu posso pegar todo esse sentimento e diante do Senhor, começar a orar, abrir a Bíblia, começar a ler a palavra, começar a declarar a palavra e algo vai acontecer. Algo sobrenatural vai acontecer. Por quê? Porque você decidiu tomar uma decisão diferente. Ao invés de você lamentar, você decidiu se posicionar e entender, eu não sou um fruto do acaso, uma obra do acaso. Eu não sou qualquer um. Eu sou filha e filho do rei. Eu tenho um Deus, eu tenho um pai. Eu tenho um mediador, eu tenho um advogado, um intercessor. Eu tenho um ajudador, que é o Espírito Santo. O que está faltando para a gente sair do natural e permanecer no espiritual? O que vai crescer na minha vida e na tua vida é aquela coisa que você está dando atenção. Se você estiver dando atenção para a palavra, você vai crescer e você vai frutificar segundo o que está escrito. Agora, se você contemplar os seus problemas, as suas dores, os seus fracassos, contabilizar tudo isso, você vai ficar gastando o seu tempo, a sua vida vai passar e você vai ver pessoas passar por você e viver uma vida plena nessa terra e você vai apenas contemplar. Você não vai usufruir. Porque o poder de decisão é meu e seu. E nessa noite Deus está dizendo para mim e para você, decida com que você vai ficar. Decida com quem você vai gastar o seu tempo. Eu quero ir com você lá em Neemias, no capítulo 6. Diz assim, no capítulo 6. A tentativa de intimidação.
Quando Sambalate, Tobias, Gesem, o árabe e o restante dos nossos inimigos souberam que eu havia reconstruído o muro e que não havia ficado nenhuma brecha, embora até então eu ainda não tinha colocado as portas nos seus lugares, Sambalate e Gesem, aí você pode dizer as contas atrasadas, as enfermidades, os problemas familiares, né? O Sambalate da vida aí, que muitas vezes a gente perde tempo com eles e Deus está querendo que a gente fique e gaste tempo com a palavra, amém? Que a gente dê o nosso tempo para ele. Versículo 2, Sambalate e Gesem mandaram-me a seguinte mensagem. Não sei você, mas eu recebo umas mensagens do inferno, assim, infernex, diariamente. Não vai dar, não vai conseguir, não vai passar, não vai mudar, não vai pagar, né? Não sei se é só eu, né? Mas eu preciso rapidamente decidir o que eu vou fazer com aquele telegrama do inferno. Ou eu mando de volta para o inferno e fico com a palavra, ou eu contemplo o inferno que aquilo vai causar na minha vida. Gente, a gente tem que ser radical com isso aí. Porque assim como o homem se vê, ele é. O que você ficar pensando de si, você vai gerar fé desse pensamento. Eu sou um derrotado mesmo. E daqui a pouco você vai ser um derrotado mesmo. Quando na verdade Deus te criou com um propósito, com um desígnio para você ser e viver o melhor de Deus nessa terra. Aqui, esses inimigos disseram assim para Neemias: venha, vamos nos encontrar nos povoados da planície de Ono. Eles, contudo, estavam tramando fazer-me mal. Por isso enviei-lhes mensageiro com essa resposta: estou executando um grande projeto e não posso descer. Eita, coisa linda. Amados, quando o Satanás enviar os enviados dele para tirar a tua paz, a tua alegria, né? Querer fazer com que tu olhe para o problema, você precisa ter esse posicionamento que Neemias teve. Ei, eu estou ocupado com algo muito importante. Eu tenho um propósito muito grande para alcançar nessa terra. E esse propósito eu só vou alcançar quando eu chegar ao nível de ler essa palavra e ver ela se cumprindo na minha vida. De eu estar crendo nela, de eu gastar tempo com ela. Eu vou decidir gastar tempo com a coisa certa. Amados, a gente está vivendo no tempo onde o celular tem mais tempo na nossa vida do que os nossos familiares. O celular tem mais tempo que os filhos, o celular tem mais tempo que a esposa, que o marido, que o trabalho. O celular tem sido uma distração do inferno. Não que o celular, que a internet seja do inferno, mas tudo que é demais não provém. A Bíblia diz isso. Tudo que é em excesso não provém. Tudo que está desequilibrado já mostra que é caos. Não vem da luz, vem das trevas. E nós precisamos, Daniel, administrar a nossa vida. Ei, eu tenho um propósito. Se eu não estou nele, eu tenho que descobrir. E como é que eu vou descobrir? Como é que eu vou entrar nele? Como é que eu vou possuir ele? Buscando, dando o meu tempo para a palavra. Porque, amados, quando a gente decide meditar nessas verdades de dia e de noite, olha, coisas se levantam. Mas é assim, ó, coisas assim que muitas vezes tu olha e diz, meu Deus, se isso fosse há tantos meses atrás, eu tinha morrido. Mas porque tu está na palavra e a palavra está enxertada em ti, aquilo não tem mais poder sobre ti. Aquilo não te abala mais. Aquilo não te tira o sono mais. Aquilo não faz tu retroceder mais. Por quê? Porque tu está convicto, tu está plenamente convicto de quem tu é em Deus, do que tu pode em Deus. Esse homem, quando ele foi reconstruir os muros, tu acha que ele não teve medo? Tu acha que não? Olha quanta oposição ele sofreu. Não foi uma nem duas. Olha o que o versículo 3, na parte B, diz. O recadinho que ele mandou para Satanás, que a gente também vai enviar. Estou executando um grande projeto e não posso descer. É olhar para o problema e dizer assim, eu não tenho tempo para gastar tempo contigo. Porque o meu Jesus já venceu isso por mim e eu não tenho que mais pelejar essa luta. Entendeu o que é gastar tempo com a coisa certa? Amém. É ter a palavra certa na hora certa.
Porque vai ter o sambalate da vida. Vai ter. E o versículo 4, a parte final desse versículo diz assim, porque para a obra, para ir estou executando um grande projeto e não posso descer, porque parar a obra para ir encontrar... Para que parar a obra para ir me encontrar com você? Vamos trazer para o nosso contexto. Para que gastar 1 minuto do meu tempo olhando para o problema quando Jesus é a solução? Por que eu vou gastar um tempo onde eu poderia estar produzindo algo espiritual para a minha vida, para a vida de outras pessoas, e eu vou gastar, dar o meu tempo, emprestar meu ouvido para o diabo e não produzir nada a não ser mágoa, tristeza, angústia, decepção? Porque é isso que acontece, amados, quando a gente retrocede. Quando a gente retrocede? Na fé. Porque quando as coisas não estão andando, fé não está acontecendo. As coisas estão estagnadas. Porque fé tem movimento, tem uma ação correspondente. Ela sabe de onde veio e sabe para onde vai. É a mesma coisa eu pegar meu carro aqui. Eu vou sair. Vai sair para onde? Não sei. Eu posso chegar em qualquer lugar. E eu posso chegar num lugar muito ruim. Não é verdade? Agora, quando eu decido, eu vou sair. Para onde tu vai? Vou para Gramado. Pá, que legal, tu vai para Gramado. Eu sei o propósito. Qual é o meu propósito? Me divertir, ver coisas bonitas, ir num lugar que eu amo, desopilar. Eu vou com um propósito. Você está entendendo? Eu sei aonde eu vou chegar. Muitas vezes Deus está nos chamando no nosso chamado. Aquele que tem chamado para a obra. E muitas vezes a gente está dando desculpa para Deus. Porque a gente está gastando tempo com outras coisas. E nosso tempo, amado, é a coisa mais rica que a gente tem. Mais preciosa. Sabe o que é a coisa mais importante que tu pode dar para alguém? É o teu tempo. É tu sentar e ouvir uma pessoa, um amigo que está passando problema. É a melhor coisa que tu pode dar para alguém é o teu tempo. Porque não vai voltar. Tu tá entendendo? Aquilo que tu deu para alguém de tempo não vai voltar. Você tá entendendo que chegou o tempo de parar de perder tempo? Vocês estão entendendo? Amém. E Neemias, no versículo 4, diz assim: eles me mandaram 4 vezes a mesma mensagem e todas as vezes lhe dei a mesma resposta. Sei quantas vezes por dia o diabo te manda a mesma mensagem. O natural, a circunstância te manda a mesma mensagem. Repetidamente. A ponto, às vezes, de te convencer de que aquilo ali realmente não vai dar certo. Só que o que Neemias fez? A Bíblia diz que ele deu a mesma resposta. Eu não tenho tempo para gastar tempo, parafraseando, eu não tenho tempo para gastar tempo contigo, com as tuas mentiras, diabo. Então a gente precisa estar bem decidido aonde eu estou e para onde eu vou. Amém? A gente precisa nessa noite entender que a gente tem um destino, que a gente precisa alcançar um alvo. Amém, amados? Aleluia! Deixa eu ler um pouco mais. Versículo 5. E na 5ª vez, Sambalate mandou-me um dos seus homens de confiança com a mesma mensagem. Para te ver que o diabo, ele não faz coisas novas. Eu não sei contigo, mas eles vêm sempre com a mesma mentira, né, Roger? Só troca, às vezes, a área da nossa vida. Mas vem sempre com a mesma coisa. Aí, às vezes, a gente, bobinho, já passou por isso, deixa o diabo te passar a perna e tu fica de novo na mentira do diabo. É isso que não dá mais. A gente tem que decidir quem é que vai ter o nosso tempo. Se é a palavra ou se é o diabo. Nossa, sim! Porque muitas vezes a gente empresta o nosso tempo pro diabo, gente. Pensando nas coisas que não produz nada de bom na nossa vida, que não edifica a nossa alma, nosso corpo. E diz que ele mandou um de seus homens de confiança com a mesma mensagem. Ele tinha na mão uma carta aberta que estava escrito, dizem entre as nações, e Gesem diz que é verdade, que você e os judeus estão tramando uma revolta e que por isso estão reconstruindo o muro.
Além disso, conforme dizem, você está na eminência de se tornar o rei deles. Olha, amados, o próprio inimigo está se pelando de medo e mandando ameaça. Por quê? Está com medo. Amados, nós precisamos entender uma coisa, o diabo tem medo de nós. Por quê? Porque a presença de Deus habita em mim. Eu e você somos casa e morada de Deus. Amém? Então, o diabo tem medo de nós. Aí o que ele faz, Roger? Ele fica tentando mandar os mesmos recadinhos. E manda os torpedos, e manda o WhatsApp, e manda mensagem. Que chega um ponto que se tu não estiver consolidado, firme na palavra que é Cristo, você vai fazer o quê? Você vai retroceder. Você não vai dar continuidade no propósito. Você não vai chegar no fim do que Deus designou para a tua vida. E, gente, nessa noite, Deus quer nos levantar para entender que não há mais tempo para distração. A igreja tem perdido, o mundo tem perdido, porque a igreja não está vivendo o cristianismo de verdade. Muitas vezes nós não estamos sendo mini Cristo neste mundo, a ponto do mundo olhar para nós e dizer, eu preciso do que tu tem. Porque muitas vezes o que nós mostramos é segundo o que o mundo vive. A única diferença é que a gente fala, está amarrado em nome de Jesus, glória a Deus, aleluia, e vai para o culto e se veste diferente. Para o reino espiritual isso não muda nada. Para o reino espiritual as coisas mudam quando nós decidimos quem vai ter o nosso tempo. Amém. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Quem vai ter meu tempo é a palavra. Eu vou dar primazia no meu casamento, vai ser a palavra. No meu trabalho, a palavra. Na minha saúde, a palavra. Ah, mas tá dando tudo contrário. Ei, para Sanbalate, para Neemias, não foi fácil, não. A oposição estava ali. Naquela época era na espada a luta. Só que ele foi tão ousado, tão cheio de Deus, que ele não se distraiu em momento nenhum. Porque as distrações ficavam vindo toda hora, recadinho, vem pra cá, não sei o quê. E os deboches, se tu for ler toda a história, chacoteando o tempo inteiro. Ah, se uma raposa passar ali e bater no muro, o muro vai cair, de tão fraco que você reconstruiu. Tipo assim, o que tu faz, teu trabalho não vale nada. Entendeu? Ah, então é só mais um. É isso que o diabo quer, que eu e você pensamos. É isso que o diabo quer, que a gente gaste tempo. Não vai dar certo para ti, não vai dar certo. Olha para tua idade, olha para... Não. Ei, decida hoje. Eu vou viver o melhor de Deus nessa terra. Eu vou decidir hoje buscar, entender na palavra, com a ajuda do Espírito Santo, qual é o propósito que Deus tem para a minha vida. Primeiro lugar, amados, é viver uma vida em Deus. É ter a convicção que tudo na nossa vida tem que estar com base aqui. Tudo. O que eu penso tem que estar baseado na palavra. O que eu falo tem que estar baseado na palavra. O que eu creio tem que estar baseado na palavra. Porque senão, amados, como eu falei, vai ser o contrário. Eu vou estar gastando o meu tempo pensando nas coisas que o diabo está me afrontando. Não é verdade? Eu vou estar olhando, mas é tanto tempo essa doença. Para a medicina não tem cura. Quem criou a medicina foi Deus. Quem criou o médico foi Deus. Quem criou um exame, uma máquina que faz exame, que dá o diagnóstico, foi Deus. Quem criou o remédio foi Deus. Ele é o autor da vida, para ele não tem impossível. Lázaro estava podre 4 dias, cheirando mal. O que é isso para Deus? O que é isso para Deus? Agora pensa na tua vida e naquilo que tu está enfrentando e diga para você mesmo, pode falar em voz alta, o que é isso para Deus? Diga! O que é isso para Deus? Isso o quê? Essas coisas que tem me afrontado. Eu não tenho tempo para olhar para isso, não. Eu não tenho tempo para me encontrar contigo, Satanás, e ficar ouvindo tuas mentiras. Eu não tenho tempo mais, porque eu tenho coisas boas para construir. Eu tenho coisas boas para viver. Eu tenho coisas boas que Deus vai manifestar através da minha vida e eu vou tocar a vida de outras pessoas. Porque não tem a ver só conosco, Roger. Tem a ver com o todo. Quando eu estou vivendo o propósito, eu toco a vida de pessoas. Quando eu estou vivendo a palavra, eu sou luz e sal na vida de outras pessoas.
Quando o meu tempo está sendo regido por Deus e pela palavra, eu não ando em engano. Eu não ando em tristeza. Eu posso até esmurecer. Eu posso ter meu momento de fraqueza. A gente tem, porque a gente tem uma alma. A gente tem uma carne, a gente sofre pressão. Mas, amados, assim como Neemias, eu preciso decidir para que lado eu vou deixar a minha atenção. Se é ficar com os olhos contemplando a palavra, que é Cristo, que já venceu tudo por mim, ou se é contemplar o problema, que vai crescer e vai se concretizar tudo aquilo que o diabo falou. Por quê? Porque eu dei crédito para a palavra dele. A gente tem que parar de dar crédito para o diabo. As mentiras dele, as repetições dele, né? As mensagens do inferno que ele envia. A gente precisa discernir, gente. A gente é muito inteligente, a gente tem o Espírito Santo, a gente tem unção, a gente tem poder dentro de nós para discernir as coisas. Que é de Deus, que não é de Deus. E, né? Parar de gastar tempo com o que não presta. Dê seu tempo a Deus, que você vai colher riquezas, não somente no financeiro. A sua vida vai ser próspera. Prosperidade quer dizer uma boa passagem. Amado, nós estamos passando nessa terra. Ela não nos pertence, amém? A nossa pátria celestial, mas Deus nos designou para passar nessa terra, Roger. E o que ele designou é que a gente passe nessa terra próspero. E próspero quer dizer uma boa passagem. Eu vou passar em todo o tempo que eu estou passando. Vai ter lutas? Vai. Vai ter dificuldade? Vai. Mas eu não vou ficar nelas. Amém. Porque eu estou passando. Eu estou tendo uma boa passagem. Que é uma passagem próspera. Amém? É ser cheio de saúde. É ter plenitude em todas as áreas. No financeiro, no casamento, com os filhos. E eu sei que assim como eu, você também tem coisa que não está alinhada. Que não está funcionando. Não está perdido. Não tem nada perdido, amados. O que nós precisamos é nessa noite entender, Deus tem um propósito. Deus me criou com um propósito. E eu já entendi isso aí. Então eu vou parar de ser bobo. Me perdoa a expressão. Porque às vezes a gente é tão bobinho. O diabo vem com as mesmas coisas, a gente se apavora de novo. Quer se deprimir de novo com aquilo. Ele já fez isso semana passada, retrasada, e está de novo essa semana. Ei, corra para a palavra. Corra para Jesus. Amém? Dê o seu tempo para Ele. Dê o seu tempo para Ele. Gaste tempo pensando nele. O que se levantou contra mim, contra ti, eu fico pensando, digo, Deus, tal coisa está acontecendo. Aos meus olhos, eu não tenho que fazer isso não. Está me preocupando, às vezes tira o meu sono, mas eu corro para ti. Mesmo não dormindo, eu estou em ti. Mesmo pensando, eu quero dizer para a circunstância que eu não estou com ela, eu estou contigo. Mesmo sentindo o que for, eu estou no esconderijo do Altíssimo. Mesmo não pagando em dia o que tinha que ser pago, eu sou próspera. Amém? Mesmo sentindo no corpo uma enfermidade, Jesus me sarou. Ele me curou. Eu preciso entender onde eu gasto meu tempo, onde eu fico nessa história. Tu está entendendo, Roger? A gente tem que ficar num lugar, Felipe. E esse lugar precisa ser sempre em Cristo, que é a palavra. Amém? Porque se você quer reconstruir alguma coisa na sua vida, ou até mesmo construir, você precisa saber a sua trajetória. E você precisa saber onde você quer chegar. Amém? Porque se você souber disso, você vai entender que em nenhum momento você está só. Em todo o tempo o Senhor está contigo. Olha o que diz Provérbios 19. Um pouquinho mais para frente. Provérbios 19 diz assim, a palavra de Deus, lá no versículo 21. Provérbios 19, 21. Muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Muitos são os planos do coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Você está entendendo que existe um propósito para a sua vida e para a minha vida? Eu sei que às vezes a gente tem planos, eu sei que a gente se frustra, inclusive, porque a gente criou expectativas naquele plano, naquele projeto, e muitas vezes passou ano, virou ano e não aconteceu nada daquilo que tu esperava.
Mas será que a gente gastou tempo suficiente para discernir se era aquilo que Deus queria? Se realmente aquilo seria o melhor para nós? Porque quando, amados, a gente está numa situação difícil e pinta uma luz, tu já pensa, é Deus. É Deus mandando. Já nem ora. Não gasta tempo com a palavra. Não, estou desempregada, apareceu esse emprego aí, é de Deus, glória a Deus, aleluia! Orou? Perguntou para o Senhor? Está sendo bênção na vida? Tudo, amados, a gente precisa discernir no Espírito. Porque a gente tem o Espírito Santo dentro, que é o nosso ajudador. E eu digo para vocês, Deus sempre tem o melhor para nós. Amém. Se na tua vida algo não tá bom, e que você até pensou assim, poxa Deus, tem pessoas que muitas vezes, né, passava por um aconselhamento, mas pastor, eu orei, Deus me deu essa mulher, e agora essa mulher me tira o juízo. Deus não te mandou essa mulher coisa nenhuma. Deus não fez o teu casamento, Deus não escolheu por ti, Deus te deixou livre para escolher. E Ele ainda te alerta na palavra para tu não entrar em julgo desigual. As tuas escolhas, o fruto das tuas escolhas não tem nada a ver com Deus. Porque, Marisa, muitas vezes a gente diz, não, isso aqui é de Deus. Mas não orou, não foi, não teve nem confirmação na palavra e nem paz no Espírito sobre aquilo. Mas por ser algo melhor do que tu tá no momento, tu achou que é Deus. Ei, o diabo ele se veste de anjo de luz. E se a gente não estiver ligado no Espírito, a gente está se envolvendo com as trevas e pensando que é bênção de Deus. Assim é gastar o nosso tempo com pessoas que não estão nem aí para ti. É lançar pérola aos porcos. Nossa, não. Tem pessoas que eu já falei do amor de Deus. Andei no amor de Deus e ainda ando no amor de Deus. Mas é como se lançasse pérola aos porcos. O que eu vou fazer? Essa pessoa não me edifica nada, ela não recebe nada da minha vida. Então eu só vou orar por ela. A presença dela, a vida dela não me edifica em nada. Nós fomos criados para a glória de Deus, para edificar a vida de pessoas, mas a gente tem que saber a hora de chegar e a hora de sair na vida de pessoas. Não estou falando de casamento, viu? Estou falando de certas amizades. Até certos parentes que vão na tua casa que quando sai parece que ficou uma milha de demônio. Um carrego, um peso, que tu tem que quase fazer uma vigília lá com os irmãos para expulsar os cães da tua casa. Não é verdade? A pessoa entra e sai amaldiçoando tudo e todos. Carregado. Isso é para ti? Tu vai ministrar Jesus, tu vai falar do amor de Deus, tu até pode ter convivência com essa pessoa, mas não é uma pessoa que vai viver na tua casa toda semana. Não é uma pessoa para tu sentar e gastar 3, 4 horas da tua tarde ouvindo bobagem, porque ela não deixa nem de pregar Jesus para ela. Então a gente tem que discernir. Eu tenho pensado muito sobre isso e tenho aprendido muito. Porque muitas vezes eu gastava tempo com pessoas e eu ficava pensando, mas coitada dessa pessoa. Ah, essa pessoa é isso, tem aquilo, aquele outro, né? Ah, eu vou dar meu tempo, vou conversar com ela, vou de novo ajudar ela. Não estou dizendo que a gente não deva ajudar as pessoas. Só que tem pessoas que se vitimizam e que te fazem escrava dos demônios que habitam nela. E se tu não discernir, tem outra pessoa ali do lado, a qual está sedenta pelo que tu tem e tu não está discernindo porque tu está gastando tempo com a pessoa errada. Até isso eu peço direção para Deus. Digo, Deus, eu não quero mais gastar tempo com a pessoa errada. Não quero. Eu quero que o Senhor tire do meu caminho. E Deus tira. Tem tirado. Tem tirado. Porque eu tenho orado desse jeito. Senhor, é fulano de tal, eu amo, mas cada vez que eu me encontro, que eu passo 40 minutos com a pessoa, eu fico perturbada, eu entro na carne quase, de tanta pressão maligna que tem ali, não me edifica nada. Por que tu te encontra com essa pessoa? A vida é feita de escolha. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga, a vida é feita de escolha. Você tem um propósito, você tem um destino final. Você sabe para onde você vai? Se você ainda não sabe, pergunta para Deus que Ele vai te mostrar. Gaste tempo com a palavra, não gaste tempo com o teu celular, com as redes sociais. Isso tem roubado, isso tem sido uma distração. Assim como aqueles
homens queriam distrair Neemias, o diabo tem nos distraído muito, amados. Porque, querendo ou não, a gente pensa, mas tu pega o celular, tu começa a olhar uma rede social, tu nem percebe, passou 45 minutos, 1 hora. Meu Deus, não, mas parece que foi 15 minutos que eu peguei o celular. Tu não viu nada que edificou a tua vida. Tu curtiu foto e coisa de vídeo de pessoas que tu nem convive. Entendeu? Que tu podia ter ganhado meditando na palavra, orando em línguas, se edificando. Porque se a gente não entender, amados, o propósito, a gente vai dar um passo para frente e 2 para trás. E é isso que nos cansa na caminhada. E essa é uma noite que eu falei para você que Deus quer nos despertar para entender o nosso valor, a nossa identidade e para quem a gente está dando o nosso tempo. Fique de pé. Abra comigo lá em Jeremias 28. Fique ligado. O seu tempo é a melhor coisa. A coisa mais preciosa que você tem na sua vida hoje é o seu tempo. Decida dar esse tempo para Deus. Dar primazia ao Senhor, a sua palavra. Acho que eu anotei até errado. Jeremias 28, 11. 29, 11, desculpa. Eu anotei errado, eu sabia que estava errado. Jeremias 29, 11 diz assim a palavra de Deus. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Então, diga comigo assim, Deus tem um plano para minha vida. Então, você já tem uma meta e eu também. Qual é essa meta? Descobrir o plano de Deus para minha vida, Roger. Que Deus me criou com qual propósito? Eu nem sei. Busca, gaste seu tempo com Ele, a ponto de você ouvir nitidamente. É isso, como é que eu não vi? Como é que eu perdi tanto tempo? Tava na minha cara, sabe? Vai acontecer assim. Agora, você precisa fazer algo. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los o quê? Prosperar. Tem uma boa passagem nessa terra. Ser próspero em tudo, em todas as áreas. De lhe fazer prosperar, diz o Senhor. E não lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança. E o quê? Um futuro. Então, vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu vos ouvirei. Amados, isso aqui é Deus dizendo para mim e para você, você tem um link aberto comigo, você tem um acesso livre a mim, que é o nome de Jesus. Quando você diz em nome de Pai, em nome de Jesus, você abriu a porta do trono da graça e você está diante da presença de Deus. Quem disse isso? A palavra. E não é porque você é bonzinho, é porque você creu na obra de Cristo, que você foi justificado, você recebeu essa graça. Mas entenda, Deus tem um propósito e eu preciso parar de perder tempo com os sambalates da vida, com as ameaças do diabo, com as mentiras do diabo, e eu preciso ficar com a palavra. Amém, amados? Você recebeu com o coração?